Bom, eu sou nascido em Sorocaba, 100 quilômetros de São Paulo. Meu pai era ferroviário da Sorocabana, líder ferroviário, dirigente sindical. Na questão da ditadura, quando implementou a ditadura, foi perseguido, foi demitido, tendo 23, 24 anos de ferrovia, ele e todos os 43 dirigentes da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana. Eu lembro que a mamãe passou a fazer pirulitos, não aqueles pirulitos de conezinho, assim, com a bandejinha toda perfurada. E eu era o vendedor de pirulito. Eu saía todo final da tarde vender pirulito. Eu vendia todos os pirulitos. E naquela época eu achava que eu era um grande vendedor. Hoje eu tenho certeza que era a solidariedade dos vizinhos lá de casa, que tinham certeza da luta e do compromisso do meu pai, da minha família. Então, para ajudar você a ter pão, leite para as crianças, era uma forma de ajudar a comprar o pirulito para os filhos dele. Então, essa foi a minha infância. Uma infância difícil, mas com muita dignidade, muita unidade familiar, papai sempre muito presente. Eu vim para São Paulo em 1970. Quando cheguei em São Paulo, eu fiquei hospedado na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Ferrovia, da Zona Sorocabana. E logo no começo eu conheci um companheiro de meu pai, um cara que admirava muito meu pai, que era o Oswaldo, que falou para mim o seguinte: olha, você não quer aproveitar seu tempo e fazer um curso de perfurador de cartões? Eu pago para você. E esse amigo do meu pai me pagou um curso de perfurador de cartões. E aí eu arrumei um emprego de perfurador de cartões na Eletro Radiobras, da meia-noite às 6. E durante o dia eu trabalhava num banco. E no intervalo disso aqui, para ajudar a questão da economia, né, ou seja, da grana para sobreviver em São Paulo, eu fui perfurador, operador, enquanto fazia o curso de programação. Quando eu fiz o curso de programação, aí eu fui selecionado pela Borgs para trabalhar no setor como programador. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Sabesp, como programador da Sabesp. E a Sabesp depois foi incorporada pela Prodesp. E nessa incorporação eu fui promovido para analista de sistemas. Depois de analista de sistemas, eu vou para a FEPASA como gerente de desenvolvimento. E lá mesmo, crescendo dentro dos anos, ao longo dos anos, eu virei superintendente de informática. Jamais passou pela nossa cabeça você mudar de classe, ou seja, eu virar patrão, eu virar do lado de lá. Eu sempre pensei do lado de cá, organizar os trabalhadores, organizar a minha categoria. E um sonho incutido na minha cabeça, talvez até pelo meu pai, como ele organizava muito bem os ferroviários, era como é que eu organizaria os trabalhadores de tecnologia da informação. Isso foi um grande divisor, porque eu já estava no segundo cargo da empresa. Embora fosse uma empresa ferroviária, eu era superintendente. O próximo cargo meu dentro da própria empresa seria diretor de tecnologia da informação, diretor de informática dentro lá, o diretor de planejamento. Eu, inclusive, tive, num período em que eu não pude estar dentro do sindicato, eu fiz um aperfeiçoamento sobre a minha profissão. Eu fiz um estágio na Ferrovia Canadense, na Canadian National, e minha especialidade é a informática aplicada à ferrovia. Eu cada vez mais me dedicava à montagem do meu futuro como profissional de tecnologia da informação. E eu, recém-casado com Rosa Maria casou com o superintendente de informática, 2 meses depois ele se tornou o presidente do sindicato. Eu decidi que era mais importante na minha vida contribuir com a organização dos trabalhadores de tecnologia da informação, organizá-la enquanto sindicato, enquanto categoria, enquanto uma possível regulamentação da profissão, do que meramente ser um burocrata, um chefe, ou um superintendente, um diretor de uma empresa, porque o compromisso que eu tenho familiar com a história da emancipação da classe operária falou mais alto. Foi um grande divisor de águas na minha vida. Todo mundo lembra o que era esse sindicato. Esse sindicato, quando a gente assumiu, era um sindicato que estava com ação de despejo. A primeira diretoria foi uma judiação. A ponto deles, numa greve frustrada de 1988, perderem até a convenção coletiva.
Então, quando nós assumimos em 89, não tinha convenção coletiva, o prédio do sindicato estava em ação de despejo, tinha ações trabalhistas contra o sindicato por advogadas do sindicato que tinham sido mandadas embora pelo presidente anterior, grávidas, ou seja, estava tudo sem a mínima condição. Foi assim que nós herdamos esse sindicato. Então, nesse interim, se você imaginar como foi difícil reconstruir a convenção coletiva, ganhar a credibilidade do sindicato patronal para negociar novamente uma convenção coletiva, parar de você fazer um sindicalismo irresponsável, daquele ou tem tudo ou não tem nada, pelo contrário, ir construindo e às vezes colocando coisas na convenção coletiva que eram conceitos, para depois virarem direitos. Primeiro você bota um conceito, depois vira direito, e depois você amplia o direito. Essa tem sido, ao longo dos anos, a estratégia que o sindicato tem tirado, o CNPD e sua diretoria. Antes de você conquistar, você não conquista tudo na marra, você conquista negociando. Em 2011 tem um marco aqui, que é um rompimento político, né, na central que nós pertencíamos. E isso, obviamente, vem e reflete para dentro do sindicato. Companheiros que estavam aqui dentro, que faziam parte do grupo político e ideológico, que ficaram na antiga central e que resolveram boicotar o sindicato. E tentaram, ao longo da greve de 2011, tentaram realmente utilizar-se de expedientes muito interessante, né? Ou seja, começavam a avisar as empresas que nós íamos fazer movimentação na frente. Então a gente começou a receber informe dos próprios trabalhadores: olha, não vem aqui hoje porque o patrão já está com todo esse esquema armado aqui para rechaçar a paralisação aqui dentro. Não sei como é que ficaram sabendo. E aí nós fomos vendo que alguma coisa muito estranha estava ocorrendo, né? Só para você ter uma ideia, a gente acordou um dia de manhã aqui para chegar todo mundo aqui para ir no posto por gasolina. O cara do posto de gasolina estava dizendo: quer dizer que vocês hoje vão na empresa X? A empresa que você definiu na noite anterior, ele já estava sabendo. Então nós começamos a perceber, por parte de um grupo que estava aqui dentro, que já era dissidente em função da central, que as coisas não estavam caminhando direito. E aí no ano seguinte a gente começou a deparar, porque nós tínhamos eleição, e aí começamos a ser chantageados anonimamente. Nós sabíamos que era esse grupo, mas não tínhamos como provar. Esse foi o grande problema. E chega a ponto de montarem dossiês, comprarem espaço com repórteres, com produtores de notícias na televisão para fazer um vídeo contra o sindicato, contra o presidente. Então foi um momento muito difícil internamente em 2012, a partir até do vídeo da Record, a partir das ameaças que nós sofremos, né? Eram e-mails anônimos, e-mail dizia de tudo. Primeiro queria que a gente renunciasse até tal data, senão ia ser um escândalo nacional. Segundo, queremos um dinheiro, vamos dizer para quem você deve dar e quanto deve dar, que nós já estamos gastando muito. Terceiro, toma cuidado que seus filhos estão na nossa lista, podemos até fazer alguma loucura para com seus filhos, ameaça desse tipo. Como eles não conseguiram o intento naquela vez, em 2012, nós não paramos. Nós fomos à justiça para saber de quem é esse e-mail que mandou uma ameaça, de quem é esse e-mail que mandou para nós uma chantagem. Com esse trabalho, que levou 3 anos e pouco, quase 4, nós localizamos todos os e-mails, localizamos quem fez, como armou, por que fez. Você consegue imaginar, eles colocaram lá no dossiê que eu pagava as contas com o TED, só com a minha assinatura. Então eu conversar com o delegado, falei: doutor, o senhor há de convir comigo que eu poderia até tentar fazer isso, mas a auditoria do banco não pegaria uma parceria minha com alguém dentro do banco para poder pagar efetivamente uma TED só com a minha assinatura, se o estatuto exige que tenha a minha assinatura e a assinatura do tesoureiro, que por acaso é um dos fabricantes do dossiê, é um dos meliantes, um dos canalhas que estavam organizando essa coisa. Ele falou: realmente. Aí eu puxei a cópia do banco daquela mesma TED que estava o pagamento com as 2 assinaturas. Ou seja,
desconstruímos tudo isso. E sabemos que foi a soldo do patrão, porque no mesmo ano de 2012, esse tesoureiro foi candidato a vereador em São Paulo, teve uma expressiva votação de 323 votos, e sendo que empresas depositaram dinheiro no TRE, está lá registrado as empresas depositando dinheiro. Ou seja, hoje nós sabemos tudo quem são e estamos dizendo isso a todo mundo. Essa eleição que você está acompanhando, volta novamente, requentando as mentiras de 2012, só que agora nós já sabemos quem são, né, quem foram os autores de tudo aquilo e quem os financiou. Né? Então, por isso que nós a chamamos de a chapa do patrão, a chapa 2, chapatrão, porque eles realmente, e com dados, com informações, com provas, quer dizer, eles não tem como fazer diferente. Essa é uma coisa muito importante de resgatar. Eles ficaram aqui até novembro de 2012. A partir de novembro de 2012, eles não pertenciam mais, tomou posse à nova gestão. Esta foi uma gestão das mais vitoriosas, uma das gestões de maior sinergia entre a diretoria, de maior, eu diria, maior proximidade entre os diretores, de compromisso com a categoria, de compromisso com a construção de um sindicato maior, de uma convenção coletiva melhor. Tanto que quando fomos à greve em 2014, foi uma vitória retumbante. Ou seja, liberou uma energia que estava represada por um grupo que estava aqui dentro que não queria andar. Olha, esta foi uma das negociações mais difíceis. Não pode dizer que foi a mais difícil, porque duas nós fomos até a greve. Então, essas duas das greves, 2011 e 2014, foram mais difíceis que essa, que tanto a ponto da gente ir à greve. Uma coisa que nós tivemos a certeza, que nós não poderíamos sair daquela mesa sem, ao final de 2016, os trabalhadores terem recebido no seu salário a inflação de 2015. Ou seja, foi uma negociação difícil, mas que ao final e a cabo você conseguiu garantir que não se perdesse um direito sequer. Então, quando você faz uma negociação, você tem que olhar todos esses ângulos. Você escuta o Ministério da Fazenda dizer que talvez essa crise seja pior que a crise de 30, onde teve o crash de Nova York, que paralisou o mundo. Eu não sei se é para nos assustar, eu sei que 12 milhões e meio de desempregados, uma série de coisas aí, tudo paralisado, faz com que efetivamente você olhe com muito carinho as negociações e será um ano de muita resistência. Olha, primeiro eu queria dizer que sou profundamente grato aos companheiros, né? Tem sido para mim uma emoção muito forte receber companheiros, dirigentes sindicais de todos os cantos do Brasil se ofertando, se oferecendo para vir aqui nos ajudar na panfletagem, para pedir os votos para a categoria, além de expressar, seja através de vídeo, através de documento, uma série de coisas, o seu apoio à nossa chapa. Resgatando da necessidade e da importância de que este sindicato continue tendo uma direção comprometida efetivamente com os trabalhadores, não com uma direção que possa ser uma direção que vá ser irresponsável e se vender para o patrão, essas coisas todas. Pra você ter uma ideia, nós firmamos mais de 1.200 acordos de PLR, só de PLR em 2015. Você pode procurar os demais sindicatos, essas coisas não existem. Além das conquistas da expansão do Vale Refeição para todas as empresas. Se a empresa tem um funcionário, tem 2 funcionários, tem 10 mil funcionários, tem direito ao Vale Refeição. A participação na assistência médica, a coparticipação da empresa, ajudar a pagar a assistência médica, que é uma das maiores preocupações hoje em dia dos trabalhadores, é como é que você, num momento de emergência, como é que você vai ter um plano de assistência médica. Há um compromisso muito grande, primeiro, de garantir as conquistas que tivemos até agora, e segundo, ampliar o horizonte de aumentar cada vez mais as conquistas para cá, e com grandes visões, né? Seja na parte de lazer, de esporte, cultura, que nós temos coisas hoje em dia, mas elas podem ser insuficientes, não atingir a todos. Eu creio que esse companheiro
pode ter certeza do compromisso desta diretoria, desta futura diretoria, e espera contar com o voto e com o apoio. Porque não adianta só o voto, eu quero dizer, o voto é importante, mas nós precisamos que você fale com os companheiros do lado, da mesa da frente, da mesa de trás, e diga, precisamos reeleger a Chapa 1 para trazer para dentro do sindicato companheiros e companheiras comprometidas efetivamente com a luta dos trabalhadores de tecnologia de informação. Tive a oportunidade essa semana que passou de cobrar do presidente Michel Temer que quando ele foi no nosso jantar de 30 anos, ele disse que seria o advogado da regulamentação da profissão. Então eu disse a ele, Michel Temer, lembra que o senhor falou isso? Estamos aqui, nós queremos apresentar um projeto de regulamentação para que o senhor possa nos auxiliar e ajudar a regulamentar essa categoria. Ele falou, faça o projeto e traga para que nós possamos discutir. Ou seja, os compromissos estão feitos. E na medida do possível nós vamos realizá-los, como temos feito ao longo de todo esse tempo que temos trabalhado aqui dentro.